Fala pessoal, seguimos com as análises do torneio de candidatos. Mas antes, eu queria dar um aviso. Caso você tenha chegado nesse vídeo e pensado, pô, podia fazer mais vídeos sobre o torneio de candidatos. Bom, eu queria dizer que até agora eu analisei todas as partidas da primeira e da segunda rodada, tanto do torneio de candidatos absoluto como do feminino. Porém, a gente está com um problema que identificamos que o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos para todo mundo. Eu fiz esse teste com algumas pessoas que eu sei que são inscritos no canal, e teve gente que, por exemplo, num dia que a gente lançou 4 vídeos, recebeu uma notificação ou 2 no máximo, e tinham lançado 4 vídeos no dia. Mesmo assim, os vídeos que estão mandando as notificações, eu acho que não está chegando para muita gente. Então, sugiro, se vocês puderem, né, além do de sempre, que é deixar o like no vídeo se você gostar e se você não está inscrito no canal, se inscrever, ou ativar as notificações para receber aviso a cada vídeo, ou se você não quiser essa chatice de ficar sempre recebendo notificações, né, entrar no canal e dar uma olhada, porque, como eu disse até agora, eu analisei todas as partidas, tanto da primeira como da segunda rodada, nos 2 torneios, do absoluto e do feminino. Alguns vídeos eu analiso 2 partidas, outros uma partida só, mas está tudo lá no canal. Então, eu sei que é chato ficar pedindo isso, eu não costumo ficar pedindo, né? Mas é porque eu percebi que os vídeos não estão tendo a média de visualizações que normalmente teriam no canal. Então, não sei. Essas são as minhas sugestões. Mas assim que voltar ao normal, que normalizar tudo, eu não vou colocar mais esse aviso no início dos vídeos. Mas por enquanto, eu acho que vai ser o jeito. Então, com o Firuz ele jogou peão-dama, cavalo F6, C4, D6, cavalo C3, bispo B4, tivemos uma Ninja. E agora jogou com dama C2, que é uma variante bem popular. O Firuz já faz D6 aqui. D5 eu acho que é o que está mais na moda. Deixa eu ver aqui. Rock é o mais jogado. Bom, Rock e D5 devem ser os lances mais da moda. Rock, D5 e C5 são sempre os mais populares. D6 é uma jogada interessante, é uma escolha interessante do Firouzja, porque ele escolhe um sistema flexível, né? Ele não define tão cedo o jogo. Com o peão em D6 ele pode jogar com E5, ele pode jogar com C5, ele pode jogar até D5 mesmo, às vezes, lá na frente, né? Em outras posições. Então, eu acho que foi uma escolha de abertura flexível. Ele não quis entrar em nada muito concreto, porque aumenta a chance do adversário entrar numa linha de empate forçado, por exemplo. Então, ele quer jogo, né? Como ele quer jogo, ele joga alguma coisa que ele escolhe uma variante que deixa as opções mais em aberto. Aqui foi E3. Aí jogou Rock, fez bispo D3, o aba só. Eu jogaria assim de brancas também, provavelmente. Ele pode depois continuar com cavalo E2. Eu acho que o plano das brancas aqui, em geral, é esse. Jogar cavalo E2, Rock, e depois fazer A3, e dependendo do que as pretas jogarem, E4, né? Ganhar mais espaço no centro. Então agora o Firuz já jogou C5. Com o peão em D6, é improvável que ele vá jogar D5, né? E no caso de E5, eu acho que depois de cavalo E2, as brancas têm uma posição interessante, que costuma ser mais confortável de brancas isso. Mas era outra variante possível também. Tá? Ele jogou C5. E aí foi D por C5. Talvez fosse mais ambicioso A3 aqui. Talvez esse fosse o lance mais para lutar por vantagem. Porque se as pretas jogam bispo A5, depois de cavalo E2 a posição é um pouquinho menos flexível para as pretas. Afinal, ele não consegue tomar em D4 tão facilmente, por causa de E por D4 que ajuda as brancas. E em alguns momentos o branco pode tomar em C5 também, e aí ele joga D por C5, mas isso deixa o bispo um pouco fechado e abre a coluna D. Então eu acho que em geral aqui o branco tem um jogo mais confortável. Provavelmente, no caso de A3, a partida seguiria com algo como bispo toma C3, quando as brancas podem escolher B toma C3, que é bem desequilibrado, ou dama por C3, e aí eu acho que B6 agora, né, para bispo B7. Cavalo BD7. E a gente tem uma batalha estratégica comum das posições da Ninja. O branco tem um par de bispos, tem um centro que ainda é mais flexível, né? O centro ainda não está fixado, mas as pretas têm uma posição muito sólida e o jogo vai rolando, vai seguindo. Então a Basov aqui jogou D por C5. E aí, em vez do A3, né? E aí foi bispo, toma C5. Agora sim a posição ela fica com uma cara mais de equilíbrio, porque ele joga cavalo F3. E é difícil sugerir outro lance para as pretas que não seja D5 aqui para o Firouzja. Porque senão o branco tem um plano muito claro e muito simples. Ele pode rocar, não precisa ter tanta pressa, mas uma ideia seria assim, rocar, jogar A3, B4 e pôr o bispo em B2. E aí o branco já vai ficando muito mais desenvolvido e com uma posição ativa.
Então o Firuze já jogou D5, que é o lance mesmo. Porque assim, esse é o tipo de estratégia que o Abassov está tentando provocar, usando para tentar provocar os adversários. O Firuze já ele sabe que D5 tende a igualar, assim, a dar uma secada, como a gente vai ver. Mas o problema é, se ele não fizer o D5, o branco tem um plano super simples e vai ficar melhor. E aí nisso ele vai ter uma chance, né? Acho que é isso que o Abassov tá testando. Assim, ele tá esperando os adversários começarem a arriscar para ele também aproveitar as chances dele. Então o Firuze já jogou D5, ele rocou. Ele poderia ter jogado C por D5 aqui, né? Não dá para tomar de cavalo que tá caindo H7. Só que aí seguiria E por D5, roque e cavalo C6. A gente tem uma posição de peão isolado, mas é uma posição que tende a ser muito ativa para as pretas. Tá? O preto vai jogar bispo G4, torre 8. É uma posição parecida de cores invertidas com a que o Abassov jogou com o Nepo na primeira rodada. E o lado do peão isolado tem um desenvolvimento bem ativo aqui. Então ele rocou. E aqui veio D por C4, né? Isso deixa a estrutura simétrica. Dava para manter a tensão com o cavalo C6, mas o detalhe é que as brancas nunca são forçadas a tomar em D5 para depois de E por D5 abrir o bispo das pretas. Ele pode jogar A3, por exemplo, que previne o cavalo B4 e prepara B4 e bispo B2. E aí ele vai desenvolvendo as peças naturalmente. B4, bispo B2, torre D1 ou torre de F D1, sem definir a estrutura, esperando que as pretas joguem D por C4. Por isso que o Firuze já jogou já D por C4, bispo C4, fez cavalo BD7. Aqui jogou B3, né? Ele vai pôr o bispo por B2, bem lógico. A6. Esse lance mostra a intenção das pretas de jogar B5, bispo B7, então a Bastov faz bispo D3 antecipando, né? Mas o Firuze já jogou do mesmo jeito, B5. E agora, ele faz cavalo E4, que é um lance interessante, é um lance bom. Pode parecer que essa jogada é meio que para trocar tudo, mas assim, por outro lado, se ele joga bispo B2, depois de bispo B7, as pretas já estão tendo torre C8 no próximo. E de repente a posição das brancas pode parecer um pouco desconfortável, porque a dama fica exposta em C2. Então eu entendo o raciocínio dele, porque ele pensa o seguinte: eu não vou esperar o cara jogar bispo B7 torre C8, eu vou fazer cavalo E4 já, para, né, criar um pouco de tensão na posição adversária, em C5 e F6. Agora, um exemplo: se as pretas jogam bispo E7, o branco pode fazer aqui bispo B2, e quando o bispo B7, uma ideia lógica seria torre de A D1, ou torre de F D1 também. Ele começa a colocar pressão na coluna D. Mas o Firuze já joga uma jogada, assim, esteticamente é bem bonita, que é bispo B7. Ele ignora a ameaça em C5, porque tá vendo que tem alguns temas aqui em D3 também, né? Então jogou cavalo por C5, mesmo, cavalo por C5. Só que apesar das brancas pegarem o par de bispos, não dá tempo de coordenar direito a posição, né? Porque já tá tendo uma pressão em D3. Se dama por C5, dama por D3. E aí tá até melhor para as pretas já, viu? Por causa da pressão aqui. E dama F5, dama G6 às vezes. Não aqui porque troca as damas, mas depois de um torre C8, por exemplo. Se jogar bispo toma H7, parece um lance inteligente, né? Só não, vou ganhar um peão. Também é ruim. Cavalo por H7, dama por C5. E aqui até dá para as pretas escolherem, assim, né? Primeiro de tudo toma em F3, G por F3. E agora ele pode escolher se ele vai desenvolver uma iniciativa com cavalo G5 ou simplesmente jogar um dama F6 aqui, que já toca em F3 na torre. Nos dois casos, isso já é interessante para as pretas. Já tende a ser mais fácil de jogar de pretas. Então, ele joga... bispo E2... Assim, bispo E2 é um lance que... Acho que bispo E2 é um lance que o Abassov faria contra mim, assim. Contra um adversário mais fraco, que ele precisa ganhar. Mas contra um jogador mais forte é um pouco perigoso, porque ele vai ficando muito atrás no desenvolvimento. Ele mantém o par de bispo, mas ele vai deixando o adversário ter mais liberdade. Então, por exemplo, torre C8. Aqui ele já vai precisar encontrar um lugar para a dama, e não está tão claro qual lugar é esse. Se ele colocar a dama em B2, assim, é um pouco estranho. Porque depois de cavalo de C4, por exemplo, começa a ter problemas na casa C3. O branco já tem que jogar bispo D2 quieto, assim, e devolver o par de bispos, para não ficar sob pressão. Se joga bispo A3, isso parece interessante, crava o cavalo, né, e tal. Mas
não tem problema, porque a dama continua meio que no fogo ali na reta das peças pretas, né? Então, dama B6 já é chato também, tá ameaçando B4. Depois, quando o bispo voltar, ele vai ter algum descoberto em cima dessa dama. Então, assim, essa posição ela já começa a parecer que vai dando uma pequena pressão, que é o que o Firuz já quer. Por isso, o Abbasov ele entra numa sequência mais concreta. E eu acho que ele tomou a decisão correta, que ele joga bispo toma B5. Bom lance esse. Já que ele, tomando em C5, tem a dama por D3, ele sacrifica o bispo por um peão. Se A por B5, aí sim ele toma em C5 e tá com o peão a mais. O preto tem compensação pelo peão, com certeza, tomando em F3, né? Tem compensação. Tipo, cavalo D5, começa a ter uns dama F6, dama G5. Eu acho até que essa poderia ser uma posição que o Firuz já considerou, mas o jeito mais simples das brancas evitarem qualquer problema aqui é E4, que ele ganha um tempo em cima do cavalo e tira a casa G5 da dama. E aí já é uma posição que o computador ainda dá igualdade, mas o preto tem que achar um perpétuo. Dama F6, tocando na torre e no peão, e aí bispo D2. Dama por F3, e por D5 ele tem dama G4 e dama F3 empatando. Então, por isso, contra bispo B5, o Firuz já joga cavalo por B3. Uma troca de golpes legal de assistir, né? Não leva a nenhum desequilíbrio gigante, mas é legal ver os caras trocando esses recursos. Ele responde um golpe com um contra-golpe. Dama por B3, aí foi A por B5. Essa posição não dá para tomar em B5, porque leva bispo A6, perde a qualidade. Então ele joga bispo B2. Ah, não, ele joga torre dama primeiro, desculpa. Dama C7, e agora bispo B2. A posição ainda é muito equilibrada, tá? Nesse momento, bispo toma F3 não leva nada demais para as pretas, porque primeiro que o rei tá bastante seguro aqui. As pretas não tem como criar nenhum tipo de ataque, né? Segundo que o bispo das brancas também é muito forte e o branco pode a qualquer momento tomar em F6, então nem me parece assim que é perigoso. Na verdade, eu acho que as brancas às vezes podem jogar RH1 em torre G1 e de repente a posição fica perigosa para as pretas. Então o branco pode ter um pouco de pressão. Por isso o Firuz já jogou dama C5. Ah, outra jogada que eu considerei durante a partida, que talvez ele pudesse jogar, era cavalo G4. Fiquei pensando nesse lance também, porque ele cria uma ameaça tática, né? Ele ameaça tomar em F3 e dama H2. E não é tão fácil das brancas responderem isso, porque se H3, bispo toma F3 tocando na torre. Eu fiquei curioso de como que as brancas poderiam responder essa ideia, mas ele tem um jeito bem simples aqui de evitar qualquer problema, que é a torre de DC1. Se dama D6, eu acho que volta a torre para D1, simplesmente. E se dama B8, para manter a pressão na diagonal, no mínimo aqui tem dama por B5, no mínimo. E aí, quando o bispo F3, vai seguir um monte de trocas. Dama B8, torre FB8, G por F3. Agora, digamos cavalo por H2, rei por H2, torre por B2. Na pior, joga rei G3. Na pior das hipóteses. E aí, quando, digamos, G6, A4. É um final que dá pra jogar B4, torre B4, A5, torre B5, A6, torre B6, A7, torre B7. Mas sim, bem jogado ainda é um final empatado. Só que agora já é mais difícil, eu acho, né? Com esse peão passado aqui. Ainda é mais complicado. Agora, outra possibilidade seria, depois de torre B2, jogar A4 direto, né? E bom, aqui o computador dá depois de G6, rei G2, torre B4. Só que o preto vai apertar. Bom, pode ser que cavalo G4 é uma ideia, hein? Pode ser. Mas as brancas... Ops, as brancas não tem só um jeito de responder isso, tá? Só pra mostrar aqui. Torre de DC1, dama B8. Dama por B5 daria a chance dele entrar nesse final. Mas ele tem também aqui... esse talvez é o jeito mais sólido. Dama C3 que ameaça mate. E quando F6, dama C7. E aí vai trocar as damas, né? Troca de damas, aí realmente o final parece bem igualado. Mas poderia ser tentado, cavalo G4. Em vez disso, o Firuz já jogou dama C5. E agora sim, aqui o Abbasov entrou numa sequência para dar uma secada. Porque ele tem lances como bispo D4, torre de DC1. Mas ele jogou bispo toma F6, G por F6. Tinha bispo F3 também, tá? Esse era uma posição meio confusa. Tá ameaçando tomar em D1 atacando a dama, então não dá pra jogar bispo G7. Então G por F3, G por F6 e...
Assim, tá igual, mas meio que os dois reis estão um pouco expostos, né? Provavelmente os dois vão jogar assim, RH1 e RH8. E aí o jogo tá equilibrado também, apesar de um pouco mais tenso. Então foi G por F6, jogou torre de A C1, aí foi dama F5, cavalo D4, isso permite dama G5, que ataca G2, jogou cavalo C6 nessa posição, e aqui o Firuze já achou o melhor, que é torre A6. Se torre de A C8, isso aqui já seria ruim. Não é por causa de cavalo E7, tá? Porque se cavalo E7, só tira o rei e não dá para tomar a torre, que tá levando mate. Detalhe importante. Mas em vez disso, ele tem H4, que é uma jogada bem forte. Muito bom esse. Porque a dama agora fica sobrecarregada. Ela não consegue defender B5 e manter G2 atacado ao mesmo tempo. Então, assim, se dama H4, perde a pressão em G2. E aí já dá pra ir atrás da torre, ficando com uma posição ganha. Se tirar a dama pra quarta fila, também vai levar cavalo E7. Então ele tem que jogar, tipo, dama G7. Só que agora tem dama por B5. Esse é o detalhe. E as brancas ficam com peão a mais. Bispo A8, beleza, não dá pra tirar o bispo, mas dá pra jogar torre D4 e torre C4 aqui, no mínimo. Dá pra sempre defender esse cavalo e depois avançar o peão. Então isso já seria... Esse é o tipo de situação onde o lado mais forte joga de forma descuidada e de repente quando a gente vê o Abassov tá com o peão a mais limpo, né, e tá ganho no final. Então o Firuze já jogou torre A6 em vez disso, que é um lance muito bom, porque ele pressiona o cavalo, mas sempre fica levando os temas com o cavalo E7. Agora, as brancas têm que tomar um pouco de cuidado, porque também o branco está a ponto de perder o controle dessa posição, né? Ele não consegue manter o cavalo ali tão facilmente. Mas ele encontrou a melhor resposta, H4. Que é a mesma ideia, assim, tentar deslocar a dama, né? O Firuze jogou dama por H4, dama por B5. Aí foi torre por A2, aproveitando que ele coloca uma pressão em F2. E aqui jogou G3, o Abassov, que é o mais sólido, assim, né? Mas ele podia tomar o bispo, só que ele precisava calcular direito essa posição. Cavalo E7, RH8, dama por B7, e quando dama por F2, RH1. Aqui as pretas não tem mais do que perpétuo, né? Porque a dama tá defendendo lá em G2. Talvez ele ficou com um pouco de medo de entrar nessa posição por causa de torre A4, né? Acho que é algo assim. Mas, assim, isso é bem tranquilo para as brancas. Ele tem E4 e tem torre D4 até, né? Torre D4... bom, dá pro preto tentar causar um pouco de dama E3, torre A4, dama H6, rei G1, dama C1. Mas é só isso, né? Ele só tem a dama para atacar. Então, dificilmente o preto vai conseguir alguma chance real de ataque, que é provável que tenha que empatar mesmo, dar um perpétuo. Quando a Abassov joga G3, ele vai para um final que ele tá com peão a menos. Bispo toma C6 primeiro, dama por C6, dama H5 e rei G2. Aí jogou torre B8, ele faz dama F3 e já vai trocar as damas. Dama G6, tentou manter o Firuze. Mas assim, se dama por F3, rei F3 e torre B2, não muda muito. Quer dizer, assim, daria para jogar esse final. Torre F1 e agora F5. O computador dá leve pretas nessa posição. Mas é um final que bem jogado deve empatar também, tá? Ele dá 0,50 só, porque o branco tá muito sólido defendendo F2. Em último caso, dá pra voltar esse rei aqui. E eu acho que, de modo geral, as pretas... O branco sempre tem a possibilidade de trocar um par de torres também, que eu acho que isso é o mais importante. Torre B1, por exemplo. E aí já fica perseguindo, né? A torre na sétima. Depois que trocar um par de torres, aí essa torre tá livre pra jogar mais ativamente. Então, é o tipo de final que, nesse nível, provavelmente vai empatar na grande maioria das vezes. Então, aqui jogou dama G6. Mas aí ele usa uma ideia parecida, torre A1, para forçar a troca de um par de torres, né? Se torre B2, torre A8. Foi torre por A1, torre por A1 e rei G7. E assim, teve um pouquinho de chance, Firuze, mas muito pouca mesmo. Assim, em geral, o branco defendeu muito bem a partir desse ponto. Então foi torre A4, ele quer ativar a torre pela quarta fila. Torre B5, torre F4, jogou um H5 aqui, para atirar caso G4. E fez D4. Parece um pouco estranho deixar a torre meio travada, né? Mas na verdade ele tá com uma boa pressão em F6 e isso também deixa a dama branca presa. Torre G5, jogou rei H3, E5 e aqui veio torre F5, torre por F5. Bom, torre G4 seria uma forma de tentar, né, manter essa posição. Não tem torre por H5 aqui para recuperar o peão porque dama por H5 é cheque. Mas por outro lado, depois de rei G2 é difícil ver como que o
preto vai progredir aqui, né? Tipo, se torre G5 continuar repetindo. E H4, que parece bom, não dá certo, porque ele tem torre por F6 agora. Se dama por F6, dama por G4. E se torre por G3, F por G3. Se dama F6, troca as damas de G por H4. Então, a posição tá igual mesmo, assim. Jogou torre F5, mas aí o Frio já fez dama por F5. Que é sólido o suficiente esse lance. E por F5 também dava, mas esse aqui é bem sólido, porque se dama F5, E por F5, o branco tem uma ideia muito simples que é levar o rei para H6. Então, tipo, rei H6, rei H4. Quer dizer, o branco tem essa ideia de levar o rei para H4. E aqui o preto já tá em Zug, né? Se voltar o rei perde o peão de H5, e se E4, G4. HG, rei G4, e o peão de E4 vai acabar caindo. Então jogou rei H6 o Firouzja, dama F3 fez dama G5. Ele tentou lutar nesse final de damas, mas assim, a verdade é que a chance das pretas ganharem isso aqui é muito pequena, porque ele é meio obrigado a jogar F5 em algum momento, né? Se ele conseguisse jogar F5 aqui e trocar as damas, beleza. Mas quando ele joga o rei em G6, as brancas voltam a dama para não forçar a troca de damas. E no momento que ele joga F5, ele desdobra os peões, é verdade. Só que aí o rei preto também fica mais aberto para levar cheques. Então foi dama D6, dama F6, rei por F5 aproveitando a cravada, rei por F5, dama D3 e não teve nenhuma chance real aqui o Firouzja, mas eu vou mostrar como a partida seguiu. Rei G5, dama E3, rei G6, rei G2, cuidado para não dar o cheque errado aqui, levar a dama F5 contra cheque, né, trocando as damas. Dama C6, rei H2, dama D5. O branco só precisa deixar a dama controlando bem os peões aqui, pronto para dar uns cheques. E as pretas não vão conseguir progredir nunca nesse final sem abrir mais casas de cheques para o rei, né? Dama B6, F6. Ele fez dama B8, é o melhor lance esse. Agora ele ameaça entrar por trás, né? Muitas vezes. Dama E6 controla os dois cheques, ok. Mas aí dama 8, bota a dama na diagonal. F5. Dama D8, dama F6, dama cheque, rei G2, F4 tem que fazer alguma coisa, né? G para F4, dama F4, dama H8, rei G5, dama D8, rei G4, dama D7, H4, dama H3, rei G5 e volta a dama lá ameaçando em G8, E4, dama C3, dama G4, e aqui, finalmente, dama F6, dama G5 e dama D6. Vai ficando cada vez mais difícil das pretas darem lance, né? Então, dama D1, rei, dama D2. E aqui eles já empataram, porque basicamente o rei fica preso, né? Ou ele leva o rei lá para H4, que é onde estava, ou se jogar rei F5, vai ficar levando os cheques. Dama D5, dama D8, dama G8. E é isso. Uma partida bem sólida da parte do Abbasov. O Firuz já não chegou, apesar de ter um peão a mais, chances muito reais, assim, nem práticas, eu acho. E é isso, né? A Abbasov segue com um torneio muito firme. Ele perdeu pro Caruana, é verdade, de pretas, mas aproveitou bem as brancas até agora, né? Fez 3 empates sem grandes problemas contra o Nepo, Nakamura e hoje contra o Firouzja.